nós temos alguns desafios na nossa vida como cristãos, e porque a nossa vida é composta de várias áreas. Somos profissionais de alguma área, somos empresários, somos marido, esposa, filho, irmão, pastor, ovelha, enfim. Temos várias atividades na sociedade e todas elas requerem de nós um tato muito grande para a gente lidar com tudo isso. Porque é bem verdade que a gente tem conflitos em várias áreas da vida. Vários conflitos. E aí não envolve apenas o nosso conflito pessoal, as nossas questões pessoais, às vezes as nossas emoções, mas também precisamos lidar com as diferenças, os pensamentos diferentes, as atitudes diferentes, pessoas que não pensam da mesma forma que a gente, e muitas vezes essas pessoas estão dentro da nossa própria casa. E quando isso acontece, estando dentro de uma mesma família, isso torna um pouco mais preocupante e a gente precisa de um pouco mais de tato. Porque quando você tem alguém que pensa diferente de você, mas essa pessoa está no teu trabalho e você só encontra com ela de 7 às 4 ou de 8 às 5, final de semana você não está com ela, à noite você não encontra com ela, é uma coisa. Quando você tem um colega de faculdade ou de escola que você tem pensamentos diferentes, tem conflitos, mas você está ali 3, 4 horas e está muito bom, no final de semana ninguém se vê, tem feriado, e aí tem aquele dia que você retorna, você fala, vou encontrar com ele de novo, tudo bem. Agora o problema é quando a gente tem esse atrito, esse conflito dentro da casa, dentro da família, aquelas pessoas que estão perto da gente. O esposo, a esposa, não era para ter conflito, mas às vezes existe. E o grande problema hoje de pessoas que estão tendo conflitos dentro do próprio casamento, em alguns casos, é porque eles não estão se enxergando como parceiros, como companheiros, eles estão se enxergando como inimigos, como o diferente que precisa ser combatido. E isso para o casamento é totalmente destrutivo. Isso acontece com filhos que olham para os pais e pensam que os pais são os maiores inimigos, porque os pais querem cuidar dos filhos, mas os filhos não enxergam dessa forma. Muitas vezes o filho tem um pensamento diferente dos pais, e eu já falei aqui, já confessei meu pecado em algumas vezes, que a diferença de idade com o meu filho, que são de 30 anos, me fez mudar um pouco o meu pensamento, não mudar a ponto de concordar com ele em tudo, mas a ponto de não haver conflito, em haver um meio de campo ali. Então, quando acontecem esses conflitos na família, nós precisamos ter muito tato. E aí que de fato entra o cristianismo. Aí que de fato entra a palavra de Deus, para que a gente consiga lidar bem. Porque imagine, alguém da nossa casa sabe que somos cristãos, estamos constantemente na igreja, mas a gente briga com todo mundo da casa. Que testemunho que a gente está dando para as pessoas? Que testemunho nós estamos dando para aquela pessoa que olha para a gente indo para a igreja com uma Bíblia debaixo do braço e ela pensando, vai para a igreja para quê? Depois que volta da igreja começa a brigar com todo mundo, começa a criar caso com todo mundo, implicar com todo mundo, porque a toalha está ali, porque isso está ali, porque a janela está aberta, porque o ventilador está ligado ou está desligado, porque o arroz está frio. Então, nós que estamos aqui nessa noite, precisamos entender que, como cristãos, precisamos administrar os conflitos da nossa casa. E nós não podemos dar mau testemunho para as pessoas. Nós precisamos, de fato, incorporar o cristianismo e fazer com que o cristianismo seja avivado em nós, através das nossas falas, dos nossos comportamentos, da forma que a gente lida com as pessoas. Então eu quero falar nessa noite sobre como nós precisamos vencer. Vencer, não é lidar com o conflito, é vencer o conflito da nossa família. Para isso, eu peço que você leia comigo o texto de Gênesis capítulo 3, eu estou na Nova Versão Transformadora, Gênesis capítulo 13, capítulo 13, desculpa, Ana, Ju.
Gênesis capítulo 13, versículos 8 e 9. Perceba que esse texto vai nos falar sobre a conduta de Abraão. Nós precisamos olhar para esse texto e perceber neste sermão como que Abraão, um homem de Deus, lidou com os conflitos. Então o meu objetivo nessa noite é que você entenda, que você lide e que você vença os conflitos da sua casa. Versículo 8 do capítulo 13 do livro de Gênesis diz assim: então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Irmãos, como eu disse, Abraão ele traz para nós alguns exemplos, eu vou citá-los aqui, exemplos importantes e práticos para as famílias atuais. Eram problemas lá de trás, de muitos anos atrás, de centenas de anos atrás, e isso é muito atual para nós, especialmente quando nós falamos de fé, falamos de convivência, falamos de liderança familiar, falamos de conflitos e, sobretudo, confiança em Deus. Então Abraão tem know-how para nos ensinar. Abraão, ele passou por coisas que ele pode nos mostrar exatamente o que nós precisamos fazer hoje, olhando para a vida dele. E a família de Abraão, ela tinha desafios reais como a nossa. Desafios ali que era do convívio diário, é levantar de manhã, é caminhar o dia todo, é chegar à noite, no dia seguinte a mesma coisa, conflitos reais. Mas a Bíblia, ela não fala da família de Abraão como uma família perfeita, porque nela havia mudanças e incertezas. Talvez isso aconteça na nossa casa. Na família de Abraão tinham conflitos familiares, a gente viu aqui no texto, em que Abraão diz para Ló: não haja conflito entre nós, porque nós somos parentes próximos. Então não existia, ou melhor, não era isento de conflitos, existia conflitos familiares. Na família de Abraão existia o que eu e você temos dentro da nossa casa, uma espera longa pelo cumprimento das promessas de Deus. Deus tem promessa para nós e para nossa casa, e também para Abraão, mas existia o tempo da espera. Na família de Abraão, que não era perfeita, também existiam as dificuldades conjugais. A gente vai ver problemas adiante dele com a sua esposa. E na família de Abraão também tinham as tensões entre parentes. Irmãos, a família de Abraão morava todo mundo no mesmo quintal. Todo mundo morava no mesmo quintal. Então existiam as tensões familiares, queridos. Mas tudo isso que eu falei nos aproxima da família de Abraão, como nos aproxima da realidade da família atual, da família de hoje, da família moderna. Temos tudo isso. E o que é que nós podemos aprender com tudo isso? Que temos que ter fé, mesmo não vendo tudo pronto, mesmo não vendo que tudo está do jeito que a gente gostaria, mas nós precisamos de fé. E aí a gente, alguns aí talvez mais assíduos na leitura da Bíblia, conhece a história de Abraão saindo de sua casa, saindo da tua terra. Deus fala para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E foi exatamente isso que Abraão fez. Ele saiu sem saber para onde ele iria. Isso mostra na vida de Abraão confiança e fé. Porque quando você sai para um lugar que você não sabe onde é, não sabe o que você vai encontrar, quando você vai para algum lugar porque Deus te mandou, e você vai completamente às escuras, isso teoricamente traz sobre nós insegurança. Mas aquele que tem fé e pratica a fé como Abraão, ele consegue avançar. Então foi exatamente isso que Abraão fez. E hoje muitas famílias estão enfrentando isso, as mesmas dificuldades que Abraão. Por exemplo,
você sai do teu aluguel aqui, que você tem que sair daqui por alguma razão, e você precisa ir para outro lugar, para outra cidade, para outro bairro, para onde Deus está te mandando. E você começa então as incertezas. O que é que tem pela frente? Para onde eu vou? Pessoas que moram de aluguel têm essa questão de ter que trocar de lugar, porque às vezes o aluguel aqui encareceu, ou porque o bairro está ficando perigoso, é necessário sair daqui e ir para outro lugar. Mas o que é que nós vamos encontrar? E qual a igreja que tem lá perto? E a gente começa a fazer essas perguntas. Será que a vizinhança lá é boa? Será que tem escola? Será que tem posto de saúde? Será que tem algum vizinho lá que bota funk, aquela música alta? Primeira pergunta que a gente talvez faça. E são as perguntas que nós temos, porque as famílias, assim como a família de Abraão, precisam mudar de cidade. Famílias estão encontrando também no seu dia a dia crises financeiras. Irmãos, estamos vivendo hoje numa época muito difícil, financeiramente difícil. Pessoas hoje estão ganhando muito abaixo do que deveriam e não conseguem sustentar a tua própria casa. Muitas pessoas estão vivendo com muitas dificuldades e não estão conseguindo suprir as necessidades básicas da sua casa. E isso é uma preocupação. Então, o que eu quero te mostrar nessa noite é o que a gente precisa fazer para administrar todos esses conflitos. Perceba, se você mora de aluguel, tem que trocar de casa, está preocupado para onde vai, para onde o filho vai estudar, vem uma crise financeira, vem decisões difíceis que você tem que tomar. Porque às vezes você está numa escola boa com o teu filho aqui, e você vai para outro lugar porque a escola já não é tão boa, e você já logo pensa na educação do teu filho. Irmãos, são dificuldades diárias que nós enfrentamos. São situações diárias, momentos de espera, circunstâncias difíceis, vem uma enfermidade, a gente precisa de esperar um médico, é SUS. Irmãos, se Deus não é brasileiro, Ele não tem outra nacionalidade, irmãos. Porque o brasileiro enfrenta, não vou dizer como o pão do diabo amassou com o rabo, porque eu não como nada do diabo, mas Deus, Ele tem um olhar diferenciado para o Brasil. Porque hoje a gente depende de SUS, depende de profissionais em todas as áreas que não querem nada com nada, um salário baixo, tudo muito difícil. E aí a gente precisa então colocar em prática a nossa fé. A gente precisa colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Então, o exemplo de Abraão, ele nos ensina perseverança e confiança em Deus, mesmo quando o futuro parece incerto. As coisas estão nebulosas, as coisas estão difíceis, a gente precisa ter confiança, a gente precisa ter fé, porque não é demagogia da minha parte, é difícil sim a gente esperar alguma coisa, é difícil a gente esperar uma resposta de algo que a gente não está vendo, é difícil você saber que algo vai acontecer se você não está vendo a menor possibilidade disso acontecer, mas é aí que entra a fé. É aí que entra a confiança em Deus. É aí que entra a ação de Deus, quando nós percebemos que alguém deu um veredito, e a gente coloca aquilo diante de Deus, e aquele veredito que foi dado por alguém, não prevalece porque Deus já mudou. Porque Deus não queria que fosse assim. Então é exatamente isso que nós precisamos entender, irmãos. O que o homem ou as circunstâncias determinam a nosso respeito não é o que Deus pensa, não é o que Deus determina. Talvez se Abraão estivesse olhando para o chamado de Deus com olhos naturais, ele colocaria para Deus uma lista de questionamentos, dizendo: Deus, o Senhor vai me mandar para onde? Quem vai comigo? Qual recurso o Senhor vai me dar? Lá tem o quê? Lá tem água? Lá tem pasto para os meus gados? O que é que tem lá para mim? Não, Abraão não fez nada disso. Abraão simplesmente ouviu a voz de Deus e disse: tá bom, eu vou. Ô gente, junta tudo que vocês têm aí, junta as barracas e vamos andando. Abraão, para onde nós vamos? Também não sei não. Mas como é que nós vamos sair, Abraão? A gente está aqui estabilizado. Irmãos, leva isso para você. A gente está aqui estabilizado, está tudo bem. Tem água, tem alimento, os parentes estão tudo aqui. E agora nós vamos sair.
E vamos deixar uma parte, porque Deus falou: sai da tua casa, do meio dos teus parentes, deixa os parentes aí. E vai para outro lugar, porque é lá que eu vou falar com você. É lá que eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar aqueles que te abençoarem, mas eu também vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então Abraão faz isso. Ele cata a sua esposa, cata o seu gado, cata o seu sobrinho Ló e deixa o restante para lá. Vai com uma penca de gente e vai. Mas ele não olha para o que ele gostaria de, ou talvez nós gostaríamos de questionar Deus. Deus, o que tem lá? Tem escola para o meu filho? Deus tem trabalho naquele lugar? Deus tem uma igreja boa perto? Deus, a rua é calçada? Eu me lembro em 2001, eu comecei a procurar casa para comprar em 1999. E naquela época o mercado imobiliário estava bem desaquecido. A diferença de preço era muito grande para hoje. E aí eu comecei a procurar casa em 99. E aí eu procurava e depois eu falava com a pastora. Eu procurava, rodei inúmeras imobiliárias em bairro Piraí, nada, não achava uma casa. Quando achava, era um tubo de esgoto descendo no meio da sala, casas bem situadas, no centro da cidade, ali na rua do Medianeira. Fui nas Oficinas Velhas, que era o bairro que eu morava, rodei Barra do Piraí, achei foi casa. Mas, sabe aquela coisa que nenhuma delas, Deus fala ao teu coração? Não era aquela. E aí eu sempre chegava em casa e falava para ela: ó, não é aquela casa não. Ela nunca foi em casa nenhuma comigo, porque eu falava para ela: não é aquela casa lá não. Não é aquela casa não. Ela orando em casa, eu saía para procurar casa. Ia nas imobiliárias. Um belo dia, cheguei numa imobiliária em Barra do Piraí, e aí o dono disse assim: olha, tem uma casa lá em Santarém. Eu falei: não, Santarém não. Eu já trabalhava aqui. Eu falei: eu não quero Santarém. Ele falou: não, rapaz, a casa é boa, você falou que você queria um terreno amplo. Eu falei: tá bom. Aí ele falou assim: vamos dar um pular? Eu falei: vamos. Aí chegamos lá, portão fechado. Quando eu olhei, sabe aquela coisa que o Senhor fala assim: é essa, segura que é essa. Eu do lado de fora, pensa comigo, você conhece a minha casa hoje, tem uma praça, tem vários postes, calçamento. Quando eu fui ver essa casa, não tinha praça, não tinha luz, era a estrada de chão. O ônibus parava a 30 metros antes, porque ele não tinha rua, E eu confesso para vocês, aquilo não me chamou a atenção. Eu acho que eu nem vi. Eu só via o que Deus estava me mostrando. Eu falei para ele assim: vamos entrar? Ele: esqueci a chave. Rapaz, eu falei: mas tá bom, vamos fazer o seguinte, a gente volta e eu volto com a minha esposa. Falei para ela, falei: olha, lembra daquelas orações que a gente fazia, ou que a gente faz? As orações que a gente fazia, irmãos, era a gente deitado num colchonete de solteiro, emprestado, numa casa que não era nossa, dormindo num quarto no chão, que a gente não tinha cama. E a oração que a gente fazia era: Deus, dá uma casinha pra gente, casa simples, um quintal, para fazer uma horta, criar uma galinha. E aí, irmãos, Deus dá exatamente o pedido, a oração que a gente fez. E aí eu voltei uma semana não, foi antes, eu não conseguiria esperar uma semana, acho que foi no dia seguinte. Voltamos, e quando nós entramos na casa, eu falei assim: o que você achou? Ela falou assim: é essa. Eu falei: então vamos pular para dentro. Aí você fala assim: e aí, pastor? Estava com dinheiro na conta? Irmãos, eu não tinha R$1. Ué, pastor, mas você queria comprar a casa sem dinheiro? Irmãos, a minha fé estava pulsando naquela época. Sabe por quê? Eu tinha me convertido em 98.
A minha fé estava pulsando, estava parecendo um vulcão em erupção. Eu falei assim: nós vamos comprar essa casa. Aí o cara falou assim: você gostou? Eu falei assim: gostei muito. É aqui. Irmãos, um mato dessa altura. Eu não sabia nem o tamanho do quintal. Um mato dessa altura, aqueles capim bravo. Eu falei: é isso aqui. Fomos para a imobiliária, agilizamos o documento. Ele falou assim: quanto você tem para dar de entrada? Eu falei: não tem nada. Ele falou assim: quanto você tem de fundo de garantia? Ai, não lembro o valor, mas era muito pouco. Ele falou assim: bom, então nós vamos financiar o resto. Quanto tempo você quer? Eu falei: irmão, o máximo que você puder. Ele falou assim: então vamos financiar em 25 anos. Eu falei assim: vamos, 25 anos. Eu ainda estaria pagando a casa. E aí, ele começou a agilizar o documento. Eu me lembro, dia 15 de dezembro, eu lá na fábrica, o telefone toca na oficina, alguém me grita, o cara da imobiliária, eu de manhã. Ele falou assim: 1 hora, Caixa Econômica para assinar o contrato. O irmão quase ficou aí para trás, porque aquela ansiedade de aprovação ou não, eu quase caí para trás. E eu falei assim: eu fui correndo falar com o meu chefe e avisando para ele: eu preciso sair, porque eu tenho que assinar o contrato da minha casa. Ele falou: vai lá. E eu fui lá, liguei para ela, falei: vou assinar o contrato, vamos para a Barra do Piraí, a gente tem que assinar nós dois. Assinamos. Irmão, eu saí com aquela chave. Foi a melhor chave que eu saí da minha vida. Detalhe: um ano antes, a gente morando no Sinal Velho com muita dificuldade, porque tinha perdido meus pais, uma casa que foi dividida com irmão de sangue, salvo algumas exceções, não tem muita misericórdia da gente não. Eu sei o que eu vivi naquela casa. E 1 ano antes, eu chegando numa vigília, uma oração no monte. Paramos no Sinal Velho e uma boca de Deus falou para mim assim: Deus está entregando na tua mão a chave dos teus sonhos. 1 ano antes, Deus está entregando na tua mão a chave dos teus sonhos. Eu não entendi nada. Sem dinheiro, orando de favor, nem o colchonete era nosso. Eu cheguei em casa e falei para ela: a fé estava bombando. Eu falei para ela: vamos esperar. A palavra já foi lançada. Cabe agora a gente crer, confiar. 1 ano depois, eu saio da Caixa Econômica com aquela chave na mão. Eu lembrei. O Senhor me trouxe à memória a boca de Deus falando para mim: você vai receber a chave dos teus sonhos. Bom, e aí, pastor? Não tinha nada lá na frente da sua casa, não tinha. Pulamos para dentro. Pulamos e mudamos para aquela casa no dia 21 de fevereiro de 2001. Fizemos algumas reformas, limpamos o quintal. Guarde isso. 21 de fevereiro, terça-feira de carnaval. A minha mudança veio numa caminhonete. Uma mudança na caminhonete. Entramos para aquela casa. E na primeira noite que nós dormimos, irmãos, eu não estou lançando pérolas aos porcos aqui não. O que eu estou falando é para você entender. É o que Deus falou para Abraão. Primeira noite que nós dormimos naquela casa. Um silêncio como esse. Uma escuridão. E eu falei assim para a pastora: eu acho que nós fizemos besteira. Porque eu fiquei com medo daquele lugar. Sabe onde ela falou? Lá no finalzinho de Querosene.
atrás do campo do Círio, a última casa. Depois do João Sorriso ali. 21 de fevereiro nós falamos isso. De 2001. João Pedro nasceu em março de 2002. Me lembra, João Pedro, quando foi a inauguração lá? Da praça? Mas foi em 2002, não lembro se foi em abril. João Pedro era pequeno. Um ano depois, chegou asfalto, praça, e eu tinha feito um requerimento à prefeitura pedindo um poste em frente à minha casa. E aí passou um tempo, eu fui de novo na prefeitura, o rapaz falou assim: rapaz, você pediu um poste, está indo 6. Eu falei: mas como 6? Ele falou assim: vai fazer uma praça em frente à sua casa. Eu falei: você está brincando? Ele falou: e vamos começar agora. Inaugurado em 2002, um ano depois que nós mudamos. A rua vai até no final da minha casa, tudo asfaltado, uma praça, iluminação. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O que eu estou te falando é que eu fui para o que Deus tinha preparado para nós. A minha casa, ela não é luxuosa, ela não é requintada, mas eu te garanto, se você chegar naquela casa, você vai ser bem recebido e você vai sentir a presença de Deus naquele lugar. A nossa casa precisa disso. A nossa casa precisa disso. A nossa casa precisa ser como Abraão, que tinha hospitalidade e generosidade. Quando a gente olha para o texto de Gênesis, onde Abraão tem lá um episódio famoso, onde ele acolhe visitantes com atenção e generosidade, é porque era uma casa onde Deus estava presente. Irmãos, a nossa casa tem que ter a presença de Deus. Como eu amo quando a gente vai para alguns lugares, estou falando aqui, a Vi está aqui do lado. Queridos, como a presença de Deus, ela é real. Como é gostoso o dia que nós estivemos na casa da Adriana. Adriana não está aí hoje, não? Não. Adriana e João Vitor, nós estivemos lá. Foi a Amanda que ministrou a palavra. Foi você, não foi? Irmãos, que presença de Deus. Que coisa fantástica. A nossa casa tem que ter a presença de Deus. A nossa casa tem que exalar o perfume de Cristo. E nós precisamos, assim como Abraão, inspirar a nossa família a cultivar um lar acolhedor. Eu me lembro que quando nós nos mudamos, a primeira coisa que eu fiz foi um culto de gratidão a Deus. A igreja inteira baixou em casa. Fizemos um culto de gratidão a Deus. Passamos o dia lá em casa de agradecimento a Deus pelo que Deus já havia feito. Precisamos tornar a nossa casa e fazer com que as pessoas da nossa casa tratem as outras com respeito. Precisamos ensinar a nossa casa a praticar a bondade e o serviço às pessoas. As famílias, em geral, elas estão vivendo, mas nós temos que mostrar para as pessoas que o nosso lar tem algo forte, que é a hospitalidade. E quando eu falo sobre hospitalidade, é quando alguém chega na tua casa, irmão, você não tem que abraçar, botar para deitar na sua cama, não é isso não. É quando alguém chega na tua casa, se você já tiver um cafezinho pronto, oferece. Se não tiver, vai lá rapidinho, bota lá um colherzinho de café e faz. Irmãos, café é fácil fazer. Coloca uma garrafinha d'água, bota aquele biscoitinho creme cracker que você abriu semana passada, não tem problema. É hospitalidade. Eu não estou falando de luxo, eu estou falando de receber bem. Eu me lembro que na minha casa, todas as pessoas que chegavam tinham alguma coisa para comer. Você quer saber quem é assim? Quer saber? Então vai lá, casa da pastora Elza. A hora que você chega tem ou um bolo, um pão, ou um biscoito, café pronto, se não tem faz, é um leite, é um suco. Irmãos, e se chegar para o almoço, qualquer hora que você chegar, ela tem comida mais lá. Irmãos, nós precisamos ser assim, hospitaleiros. Precisamos receber as pessoas, porque nós estamos ali representando a imagem de Cristo. Queridos, eu já fui em lugares que nem água eu tomei. Eu estou acostumado com isso. Estou acostumado. Eu
Eu estou falando aqui não é luxo, não é requinte. Eu estou falando de zelo, hospitalidade. Queridos, quanto te custa um copo de água? Quanto te custa um copo de café? Nada. Nós precisamos ensinar a nossa casa, mostrar para as pessoas que a hospitalidade faz parte. Irmãos, você pode chegar lá em casa, eu vou te entupir de troço para você comer, se não quiser não tem problema, mas é isso que nós precisamos mostrar para as pessoas. Come um biscoitinho aqui, toma uma manteiguinha aí, ó, toma um café aqui. Nós precisamos receber bem. Abraão faz isso. Abraão faz exatamente isso. Ele é hospitaleiro. Agora, vamos pensar no relacionamento de Abraão com a Sara, sua mulher. Um casamento que precisava de filhos, mas o filho não chegava. Sara não tinha filhos. A idade estava chegando. O casamento avançando, o tempo avançando, aí vem a ansiedade, vem a impaciência, porque não conseguiam ter filhos. Começa então a crise conjugal. Por quê? Porque aquilo que eles tanto desejavam, eles não conseguiam. Queridos, deixa eu dizer para você que é casado, não permita crise conjugal por causa de dinheiro. Ah, o marido está desempregado, ou o salário do marido não é tão bom, ou a esposa não está ganhando bem, ou ela não trabalha. Irmãos, nada é motivo para crise conjugal, nada. Você quer ver um outro problema que é muito comum nos casamentos, que tem trazido crises conjugais? Filho. Porque um tem uma tendência para um, o outro tem tendência para outro. O marido não concorda com a mãe sobre o filho, a mãe não concorda com o pai sobre o filho, há uma crise conjugal. Queridos, nós não podemos brigar porque o nosso casamento vem na frente dos filhos. Se o marido briga com a esposa por causa do filho, ele está errado. Se a esposa briga com o marido por causa do filho, ela está errada. Quer discutir o relacionamento do filho? Chama no particular e conversa. Não gere crise no casamento por causa de filho. O filho é bênção, mas ele não pode entrar no casamento para gerar conflitos. Não pode. O filho é herança do Senhor, mas o casamento ele deve ser blindado. Então, crises nós precisamos evitar, porque os casamentos passam por fases difíceis. Abraão está aqui passando por uma fase difícil com a tua mulher, porque ele não tinha filho. Abraão estava vivendo um momento, talvez Sara estivesse vivendo um momento de ansiedade, e o problema da ansiedade é que nos leva a decisões precipitadas. Tome cuidado. Tem casal que está se separando por causa de uma briga. Tem casal que não quer mais avançar por causa de uma briga. Tem marido que penaliza a esposa, tem esposa que penaliza o marido por causa de uma briga. Então não permita que isso aconteça. As crises precisam ser resolvidas. A paciência e o diálogo são importantes. A falta do diálogo é o que tem gerado divisão nos casamentos. Deixa eu te contar uma coisa. Eu fiz uma viagem a trabalho. Não lembro antes quando foi que eu tirei aquela foto e mandei para você. Eu estava em 3 Rios. Eu precisei ficar lá, dormir. E eu fiquei lá no 14º andar. Olha só, eu vou dizer para você, homem e mulher, que são casados, prestem bem atenção. O grande problema, claro que isso não foi problema para nós, a gente tirou isso de lição. Não foi problema para nós dois, não. Eu estava lá no 14º andar, tirei uma foto, mandei para ela. Tirei uma foto sem falar nada. O meu objetivo era mostrar para ela a altura que eu estava. Estava lá no 14º andar. Esse era o meu objetivo. Quando ela recebeu a foto, o que vocês acham que ela entendeu da foto? O tempo está fechado aí, né?
essa falha de comunicação, isso não foi problema para nós, a gente aprendeu isso e a gente entendeu o seguinte: a gente pode aconselhar os casais, porque, irmãos, você mostra uma foto para o marido, não fala nada, ele vai entender uma coisa. Você vai brigar com ele porque ele não entendeu a mesma coisa que você? Esse tem sido o problema nos casamentos, a falta de compreensão. Teve uma outra situação, esse dia que a gente riu a beça também, porque ela é mestre em fazer isso. Quando eu chego em casa, tem um negócio em cima da mesa ou em cima da cama. Eu passo e olho, e como diz o outro, eu passo de largo. Ela fala assim: por que você não guardou? Eu falei: não tinha bilhete. Você não pediu. Ela deixa para eu entender que é para fazer alguma coisa. Irmão, não tem compreensão. Então são coisas que a gente convive no dia a dia. Agora, e quando são coisas que geram atrito, que geram conflito, que geram briga? Porque a mulher não foi ser, irmãos, mulher tem que ser 100% clara com seu esposo, e o esposo tem que ser 100% claro com a sua esposa. É assim, 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 entendeu? Como diz um colega meu, entendesse? E o marido tem que ser claro com a esposa: é isso, isso, isso e isso, para que não haja conflito, para que não haja interpretação dúbia. Olha aqui, eu estou no quarto andar. Nossa, mas está esquisito o tempo aí. Não, eu só estava te mostrando a altura que eu estava. Lá, você não falou nada. Irmãos, é isso que acontece. Um está pensando numa coisa. Você já viu, as mulheres são mestres em fazer isso. Você fala alguma coisa com o teu marido e você acha que ele estava dentro da tua cabeça pensando no mesmo tempo que você, e você joga um, ele olha para você: o que você está falando? Acontece isso com as esposas? Aí você fala assim: aquela situação, mas eu não estava pensando nisso, eu estava pensando em outra coisa, você que estava pensando nisso. E nós não temos o mesmo time, a gente não está no mesmo pensamento. Então, queridos, são coisas simples que, se a gente não tratar com muito cuidado, a gente gera conflito dentro do casamento. Então, a gente precisa entender que o relacionamento, ele tem que ser bênção. E eu parto para o fim dizendo sobre aqui, esse aqui eu quero chamar muito a tua atenção. Me perdoe até o tempo hoje que eu me estendi um pouco, contando a minha história da casa. Eu quero falar sobre a separação entre Ló e Abraão. Como eu disse, Ló era sobrinho de Abraão. E ali há uma separação entre eles. Por que houve essa separação? Eles tinham muitos gados e cada um tinha os seus pastores. E aí começou então um conflito entre os seus pastores. Porque eles não tinham espaço para onde eles tinham ido. Eles não tinham espaço para colocar o gado dos dois. Então, diante do conflito dos pastores de Abraão com os pastores de Ló, houve então a necessidade da separação. Ló falou assim, Abraão falou assim: Ló, faz o seguinte, foi o texto que nós lemos: para que não haja conflito entre nós, porque nós somos parentes próximos, vai para um lado que eu vou para o outro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas nós precisamos nos separar. O que Abraão faz aqui? Ele valoriza muito mais a paz do que o orgulho. Porque quem foi chamado para sair foi Abraão, não foi Ló. Ló estava de companhia. Ló estava na aba de Abraão. Abraão poderia ter dito o seguinte: Ló, você está me atrapalhando, irmão. Você está me atrapalhando. Volta, porque você está aqui de curioso, de sapo, porque quem foi chamado fui eu. E você está me atrapalhando, a gente já está brigando. Não é assim? Não é assim que muitas vezes acontece? Mas Abraão escolheu a paz e não o orgulho, não ferir o seu sobrinho. Ele disse então: vamos dividir, vamos separar, vai cada um para um canto. E aí o texto 8, como eu disse, Abraão, então não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal nós somos parentes próximos. Ele está dizendo a ação, ele está dando uma direção para Ló. E ele está justificando: vai para lá que eu vou para o outro lado. Nós não podemos brigar, nós somos familiares, nós não podemos fazer com que isso aconteça. Então o que Abraão está nos ensinando? Que as discussões, os bate-papos e os debates, eles não podem ser transformados em guerra. Nós precisamos preservar os relacionamentos, porque ele vale mais do que muitas disputas que nós queremos ter.
queremos vencer as disputas, mas o relacionamento familiar vale muito mais. E a humildade, ela evita a destruição familiar. Então, Abraão se colocou no lugar de Ló e disse para ele assim: ó, vai para lá que eu estou indo para outro canto. Não quero a destruição familiar. Segundo o ensinamento de Abraão, é saber que às vezes uma separação saudável, ela evita conflitos. E essa separação saudável, irmãos, é quando Abraão entende que ele, Ló e os seus pastores não poderiam continuar naquela mesma situação. Estava dando conflito, estava dando problema. Você quer ver uma coisa que dá problema? Família grande morando no mesmo terreno. Irmãos, eu não sei se aqui, desconheço na totalidade, mas eu não sei se tem algum irmão que mora no terreno com família. Irmãos, isso é um problema sério. Porque o filho do outro, a filha do fulano, o marido não sei quem, a avó não sei de quem, é cachorro, é gata, papagaio, periquita, cachorro latindo de madrugada, você está trabalhando de pernoite. Eu sei que eu já morei assim. Eu trabalhava de turno. E o errado era eu. Porque o mundo estava girando de dia, e de dia eu queria o quê? Dormir. Estava todo mundo no sábado e domingo querendo curtir um churrasco, e eu querendo dormir. Aí havia briga familiar. Briga de quase sair do braço. Então o que Abraão está fazendo? Ô Ló, vamos separar? Vamos fazer o seguinte, vamos cada um para o seu canto, para que a gente não tenha problema. E a separação deles, irmãos, não foi baseada no ódio, mas foi na sabedoria de Abraão. E eu e você precisamos usar de sabedoria. Nós não podemos permitir que isso aconteça, os conflitos aconteçam. E a gente aprende com Abraão o seguinte: limites saudáveis são importantes. Você tem que ter um limite. A partir daqui, sou eu. Daqui para lá, é você. Nós temos os limites. Nós temos as barreiras. Abraão nos ensina o seguinte: que nem sempre a proximidade excessiva ajuda. Irmãos, eu nunca fui favorável a gente enfiar na minha casa. Eu nunca fui de ficar enfiado na casa dos outros. Nem de parente. Essa proximidade excessiva, ela atrapalha. Outra coisa, que algumas relações precisam de espaço para haver paz. Você precisa de espaço. Gente que fica aí na tua casa o tempo todo dando palpite de tudo. Você fica aí na casa dos outros o tempo todo dando palpite de tudo. Irmãos, cada um dá palpite na sua casa. É a sua casa. Então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu nunca fui de ficar aí na casa da minha sogra. Por quê? Porque lá é a casa dela. Era a casa dela mesmo. Minha sogra já dorme no Senhor. Era a casa dela. E ela também, acho que ela, quando ela andava ainda, né? Ela deve ter ido lá em casa pouquíssimas vezes. Ela não ia. Sabe por quê, irmãos? Aí você fala assim: então vocês não se encontravam? É claro que encontravam. Quando tinha uma festa a gente se encontrava, ia todo mundo junto. Mas essa coisa de todo dia não dá certo. Sabe por quê, irmão? Imagine que você está dentro da tua casa, querendo andar na liberdade de dentro da tua casa, e volta e meia tem um sapo entrando. Você está querendo andar na intimidade da tua casa, com uma roupa mais à vontade, você tem que ficar preocupado que de repente aparece uma cara na janela. A gente precisa tomar esse cuidado. Por isso que o meu portão é trancado, tem um cachorro e não tem campainha. Agora para você gritar em casa tem que gritar muito. Está com a piada que a gente escuta. Irmãos, toma cuidado, que essa proximidade demais ela pode tirar a paz de todo mundo. E nós precisamos respeitar o espaço das pessoas. As famílias precisam morar separadas para preservar o relacionamento. Pai numa casa, pai, mãe numa casa, filho em outra casa, casou. Quem casa? Quer casa. Então, casou. Irmão, salve situações como eu falei. Eu precisei morar com parente, mas trabalhe para a sua liberdade. Trabalhe para a tua liberdade. Porque o filho, depois que casa, isso é bíblico, irmão. Depois que casa, ele tem que sair da casa dos pais. Tem que sair.
Casou? Ó, mete o pé. Ah, pastor, você não sabe da minha realidade. Eu falei, você não sabe da minha. Precisamos organizar a nossa convivência. Precisamos organizar a nossa convivência. A gente aprende com essa situação de Abraão, essa separação entre ele e Ló. A gente aprende da parte de Abraão a generosidade e também o desapego. Abraão deixou Ló escolher primeiro. Generosidade e desapego. Abraão disse para Ló: escolhe você a terra. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Escolhe. Abraão deu a ele o direito de escolher. E por fim, a gente precisa entender aqui as escolhas de Abraão, de Ló. As escolhas de Ló servem como alerta para a gente. A gente pode estar andando com pessoas, ou tendo dentro da nossa casa, pessoas que estão escolhendo o que aparentemente tem imagem de agradável, de fértil, de produtivo, de próspero. Quando Abraão disse para Ló: vai para o lugar que você quer, que eu vou para o outro, Abraão estava dizendo para ele o seguinte: eu quero distância de você, Ló. Para onde você for, eu vou para o outro lado. Qual foi a terra que Ló escolheu? As campinas de Sodoma, o lugar da perversão. Então a gente tem que tomar cuidado com as escolhas. A decisão de Ló parecia materialmente boa, um lugar próspero, só que é um lugar da perversidade, um lugar da perdição. E isso mostra para nós que nem toda escolha vantajosa, entre aspas, ela é sábia, ela é baseada na sabedoria de Deus. Então, queridos, que a gente possa entender e escolher, através dessa decisão de Ló e a separação dele com Abraão, escolher as nossas amizades, escolher o ambiente que os nossos filhos são criados, escolher dentro quem tem negócios, escolher se vai haver uma sociedade, com quem vai haver, porque a Bíblia fala algo muito sábio, como sempre: não pode haver sociedade entre luz e trevas. Não pode haver sociedade entre coisas diferentes, principalmente no quesito fé. Se você vai ter sociedade com alguém e você tem uma sociedade com alguém que não tem a mesma fé que você, vai dar problema. Vai dar problema. E nós precisamos então escolher as prioridades da nossa vida. Eu falei as 4 no início. Precisamos escolher as prioridades da nossa vida. Tome cuidado para você não deixar Deus por último. Tome cuidado para você não deixar a tua família para trás. Tome cuidado para você não deixar a tua fé fora das prioridades. Então, prioriza a tua vida. Organiza a tua vida. Amém, queridos? Me perdoe.